Ok, estamos gravando, então. Eu vou, como a gente tem feito, né, nas aulas passadas, nessa semana eu não passei uma tarefa para vocês, né, mas pedi que vocês dessem uma estudada em 3 notebooks que eu passei, né, e aí esses notebooks são tentando exemplificar os conceitos, né, que a gente viu nas aulas. E aí, hoje eu vou fazer uma revisão desses conceitos, né? E desses notebooks. E, e aí vocês, como sempre, né, pessoal, podem enviar perguntas aí, podem me interromper também se quiser fazer uma pergunta por áudio, tá? Fica à vontade. Então, o primeiro notebook, né, que eu passei é até de um assunto que a gente viu no vídeo da aula passada, né? Que é a questão da geração dos atributos polinomiais, certo? Atributos não lineares. Mas eu vou fazer alguns breves comentários sobre esse notebook. E aí, antes, queria só revisar aqui o conceito de geração de atributo polinomial e aproveitar para tirar as dúvidas de quem não entendeu bem esse conceito, né? Então, a gente viu, né, 2 modelos de aprendizado de máquina até agora, né? Regressão linear e a regressão logística. São modelos muito relacionados, né? Mas são para problemas bem diferentes, né? A regressão linear é para problemas de regressão, onde você quer predizer uma variável real, né? Enquanto a regressão logística é um modelo quase todo linear, né? Só no finalzinho ali que tem uma função não linear, mas que o objetivo é para fazer classificação binária, né? Que é justamente esse exemplo aqui que eu estou mostrando aqui para vocês na tela. Vocês estão vendo minha tela, né? Aqui vendo a apresentação. Beleza. Então, aqui eu estou representando, né, um problema de classificação binária bem simples, em que eu tenho só 2 atributos. Então, eu consigo desenhar ele em 2D, né? Tem um atributo x1 aqui e um atributo x2. E eu estou representando as classes, só tenho 2 classes, como bolinha e mais, certo? Então, o azulzinho e o verdinho aqui. E aí, a gente fala que um problema com essa cara aqui é um problema que ele é separável linearmente, né? A gente, com um regressor logístico, a gente consegue separar bem as 2 classes. Apesar da separação não ser perfeita nesse conjunto aqui, né? Porque se eu passar uma reta aqui, que está mais ou menos entre as 2 classes, a gente vê que tem algumas bolinhas que ficam misturadas aqui do lado do maisinho, né? E alguns mais que ficam aqui do lado das bolinhas. Tá? E é impossível achar uma reta que separe isso aqui de forma perfeita. Mas, aqui visualmente dá para a gente ver, ó, que existe uma tendência, né? Uma separação aqui que é aproximadamente linear, né? Não vai ter uma reta perfeita aqui que separa todo mundo certinho, mas vai separar a maior parte dos exemplos, tá? E isso, em geral, é o que a gente quer mesmo. A gente, em geral, não quer um classificador ou um regressor perfeito, porque, em geral, isso é impossível. Agora, existem problemas em que não são, eles são claramente não lineares. Você não consegue, usando um modelo linear, fazer a separação das classes. Isso serve tanto para classificação quanto para regressão, tá? Aqui está um exemplo de classificação, né? Veja, que é um, né, visualmente, a gente vê que isso aqui é um problema simples, né? Tipo, os pontos que ficam aqui no centro, ó, desse grupo, né? São mais, né? Então, aparentemente, todo mundo que está aqui no meio são mais. E quem está fora é bolinha, é da classe bolinha, certo? Mas não existe uma reta que consegue separar bem, né, esse conjunto aqui, certo? Apesar de ser um problema simples,
visualmente a gente vê que é um problema simples, um regressor logístico não vai conseguir fazer uma separação legal disso aqui, certo? E aí que entra essa ideia da gente usar atributos não polinomiais, não lineares, desculpe, atributos polinomiais, que consiste a gente usar os atributos de entrada, que no caso aqui é o x1 e x2, e fazer gerar atributos derivados através da multiplicação deles, certo? Então, uma ideia é gerar esse atributo, um atributo x3, que é igual à multiplicação de x1 vezes x2. O que a gente está fazendo aqui geometricamente, né, para a gente visualizar, é criando um terceiro atributo, né? E aí, no caso, os nossos exemplos agora não são simplesmente no plano, né? Eles estão num espaço tridimensional que eu tentei desenhar aqui nessa figura aqui, certo? Então a gente criou uma terceira dimensão e esses pontos foram para o espaço. E aí agora, nesse espaço 3D, a gente consegue sim um classificador linear para separar bem esses pontos. Porque em 3 dimensões, o que é um classificador linear, né? Em 2 dimensões é uma reta, né? Em 3 dimensões vai ser um plano, certo? E aí eu consigo esse plano que consegue separar bem esses pontos. O meu desenho aqui não está muito fidedigno, tá? É que não é de, eu deveria ter usado uma ferramenta que realmente fizesse o plot desses caras, né, em 3D. Mas a ideia é essa, né, de você conseguir criar uma dimensão a mais e isso permitir que você separe melhor o conjunto de dados, tá? Como sempre, isso aqui é um exemplo didático, simples, e que ajuda, espero que ajude vocês a entender o conceito e visualizar isso, né? Mas na prática, o que a gente tem é que a gente não tem poucos exemplos igual aqui, né? A gente tem exemplos bem mais, com muito mais atributos, né? E a gente não consegue visualizar. Mas a ideia é essa, dos atributos não lineares, né? Mais especificamente, esse aqui é um tipo de atributo polinomial, né? Que você multiplica dois atributos. Então, é um atributo polinomial de grau 2, né? Você está pegando dois atributos e multiplicando um pelo outro. Eu poderia também multiplicar o x1 pelo x1 mesmo, fazer x1 ao quadrado, também é um atributo de grau 2, né? Ou x2 ao quadrado, certo? E vocês vão ver, né, no exemplo e nos slides mais para frente que, em geral, o que a gente faz é gerar todas as combinações, né, de atributos de um determinado grau. Então, só para concluir aqui a nossa ilustração, né? O que acontece se a gente pegar, né? Porque esses pontos que estão aqui, eles originalmente estão no plano, né? O x3 que eu criei aqui é um atributo derivado, né? Que é calculado a partir dos outros dois. Então, uma vez que eu fiz essa separação aqui nesse espaço 3D, eu consigo também plotar essa separação aqui no espaço original. E se a gente fizer isso, o que a gente vai ter aqui no espaço original é um separador que não é linear. Vai virar um círculo se você projetar esses pontos de volta aqui no R2. Isso é fácil porque você veio de lá, né? Mas aí você consegue projetar também o, esse plano. E esse plano aqui nesse cara é um círculo, para você projetar ele. Tá? Não vou entrar nos detalhes dessa projeção, né? Talvez alguns que já tenham feito alguma coisa de geometria computacional, né? Ou de computação gráfica, talvez já entendam os detalhes disso, mas o fato é que a gente vai ter isso aqui mesmo. À medida que a gente vai saindo daqui, em algum momento a gente vai cruzar esse plano, né, e sai para fora, que sai para o lado de cá. Então, isso aqui, ó, é um separador, né, um classificador que não é linear, né, nesse espaço.
Mas, na realidade, ele é linear nesse espaço. 3 dimensões. Certo? Qualquer dúvida pode falar, pessoal. Bom, a mesma coisa serve para regressão, né? Se a gente tiver a predição de preços de casa, né? A gente usou um exemplo muito simples, né? Que era esses pontos aqui, que claramente tem uma tendência linear, né? Mas na prática, não é bem isso que acontece com o preço da casa em função do tamanho da casa, né? Em geral, vai acontecer algo assim, né? À medida que vai subindo, vai aumentando a casa, o preço vai subindo, mas chega um ponto em que você aumentar 10 metros quadrados, sobe pouco, né? Quando a casa é pequena, uma casa de 30 metros quadrados e uma de 40 metros quadrados tem uma diferença de preço razoável, provavelmente. Agora, uma casa de 200 metros quadrados e uma casa de 210 metros quadrados, a diferença de preço proporcionalmente vai ser menor, né? Então, vai ter uma tendência sim. Então, isso aqui não é linear, né? E se a gente usar um regressor linear, não, talvez não funcione muito bem. E aí a gente pode usar atributos polinomiais para isso também. Como, do mesmo jeito que a gente fez. Aqui, no caso, a gente tem um atributo só. Então, a gente pode usar esse atributo ao quadrado, por exemplo. E a gente vai conseguir, nesse espaço novo, achar um regressor que não é linear no espaço original. Agora, só para exemplificar uma outra possibilidade, é que, né, no caso de preço de casa, talvez essa não seja uma boa modelagem, né? Porque se você usar esse atributo quadrático, em algum momento essa curva vai cair, né? Dizendo que, assim, sei lá, depois que você passar de um tamanho de casa limite aqui, na realidade vai ser limitado pelo seu conjunto de treinamento, né? Se aparecer uma casa muito maior do que todas as casas que você viu no conjunto de treinamento, o seu regressor vai acabar dando um preço para ela menor do que uma casa menor do que ela, né? Então, é só para né, exemplificar que existem problemas também com esses atributos polinomiais, né? E aí, nesse caso mais específicos, talvez uma modelagem melhor seria essa aqui, né? Ao invés de você criar o x ao quadrado, você poderia criar um raiz de x, né? E isso permitiria você aprender algo desse tipo aqui, ó, que não cai. Ele só começa a subir mais lentamente à medida que o x cresce. Mas a gente não vai trabalhar muito com esses atributos que sejam diferentes dos polinomiais, tá? No exemplo que eu dei lá, vocês viram, a gente trabalhou só com os atributos polinomiais mesmo de um determinado grau. E a ideia dos atributos polinomiais de grau K não é você pegar só atributo, combinações de K atributos, né? Multiplicações de K atributos, tipo x1 vezes x2 vezes x3 até xk, né? Ou x1 elevado a K. A ideia é pegar as combinações de conjuntos de K atributos ou menos, né? Então, por exemplo, se você tiver um grau K, você vai usar os atributos originais. Para dado um atributo xj, você vai usar os atributos originais, né? xj, aí o xj ao quadrado, o xj ao cubo, até o xj elevado a k. E, além disso, você vai fazer produtórios entre todas as combinações possíveis de K atributos ou menos. Certo? Então, você vai pegar todas as combinações possíveis de K atributos e multiplicar eles. Vai fazer todas as combinações de K menos 1 atributos, né, e multiplicar eles, até as combinações de 2 atributos. Certo? Isso é a ideia de você fazer geração de atributos polinomiais até um determinado grau. Tá? É você gerar todas essas combinações de multiplicação de atributos. Tá? Isso é gerado como uma etapa de pré-processamento. Né? A gente pré-processa o conjunto de exemplos gerando esses atributos derivados. E aí não é difícil vocês notarem que a quantidade de
de atributos, de combinações possíveis, cresce exponencialmente com o valor de K, né? Então, à medida que você vai aumentando o K, você vai gerando muito mais atributos, o número de atributos gerados vai crescendo exponencialmente, certo? Então, isso, né, existe uma limitação para essa técnica, né? Você não consegue usar isso com K muito grande. E, em geral, isso nem é desejável, né? Como vocês devem ter visto no notebook de subajuste e sobreajuste. Ok, a gente pode fazer isso para regressão linear e para regressão logística também. E aí, eu passei para vocês esse notebook aqui, onde eu tento exemplificar o conceito de subajuste e sobreajuste usando esses atributos polinomiais, né? E aí, a gente eu tentei, né, exemplificar essa ideia, né, de que um modelo pode ser muito superajustado a um conjunto de dados, né, usando esse exemplo aqui, certo? Então, aqui a gente vê um conjunto de exemplos que aparentemente não é linear, né? Então, um regressor linear não é suficiente para ter um desempenho razoável. Por outro lado, se você começar a gerar atributos polinomiais, por exemplo, de grau 4, você consegue acertar todos os exemplos de treino, obter um modelo que tem zero erro de zero, certo? Só que esse modelo é um modelo muito estranho, né? Ele é muito complexo, ó. Talvez não seja um modelo ideal, né? Então esse é um modelo que provavelmente está sofrendo de sobreajuste, de overfitting, né? E esse modelo aqui está sofrendo de subajuste, né? De underfitting. E talvez o modelo ideal seja um modelo de grau 2, né? Que não acerta todo mundo em cheio, né? Assim, no conjunto de treinamento, mas talvez seja o melhor modelo possível. Ok? E aí, eu apresento aqui o conceito de seleção de modelos, né? Usando essa ideia de você treinar o modelo em um conjunto de exemplos e depois que você treinar, você fazer uma avaliação desse modelo em um outro conjunto de exemplos, um conjunto de dados que o algoritmo de treinamento não teve acesso. Certo? Isso é o que a gente chama, né, de generalização, né, para ver se o modelo vai conseguir generalizar para dados não vistos, para dados que não estão no conjunto de treinamento. E aí aqui eu dou um exemplo, né, né, tem o conjunto de treino aqui e o conjunto de avaliação aqui embaixo, o de validação. E aí com isso a gente consegue ver que esse modelo aqui tem um erro de avaliação maior do que esse modelo mais simples. Apesar do erro no treino desse cara aqui ter sido zero, e esse cara no treino ter tido um erro um pouquinho maior do que, né, maior do que zero, porque erram alguns pontos aqui. Mas aí quando você testa em dados que não estavam presentes no treinamento, você vê que esses modelos têm um poder de generalização bem diferente, né? Esse aqui não generaliza bem, e esse aqui já generaliza melhor. Certo? E aí eu apresento, né, dois conceitos baseados, né, nessa ideia de validação cruzada. Certo? Deixa eu só ver aqui o do subajuste, o que eu usei aqui.
Aqui eu não usei nada, né? Deixa eu só, então... O de subajuste sobre ajuste, né? Eu não usei a validação cruzada, né? Então, eu só fiz um exemplozinho, né? Em que eu defino uma função simples, ó, é uma função baseada no cosseno, né? O cosseno de 1,5 vezes π vezes x, certo? É essa funçãozinha aqui, ó. Se eu plotar ela para o intervalo entre 0 e 1, ó, é uma funçãozinha assim, que claramente é uma função não linear, né? Porque eu estou usando cosseno. Certo? Eu uso essa função para gerar uns exemplos. Aí, aleatoriamente, ó, eu gero 30 exemplos, 30 valores de x entre 0 e 1. Tá? E aí eu gero uns pontos de treinamento, né? Gero o y correspondente, ó, usando aquela função, essa funçãozinha aqui, ó, que eu defini aqui, que é a true function, função real. Então, gero uns pontos a partir desses x aleatórios que eu gerei, só que eu adiciono um ruídozinho aqui, né, para ficar um pouco mais interessante o problema, tá? Então, quando eu ploto ó, os pontos que eu gerei, ó, eles estão perto da curva, ó, mas caem um pouquinho fora, né? Tem um ruídozinho, certo? Que eu adicionei no y deles, tá? Então, esse é o meu conjunto de treinamento. E aí, eu usei aqui algumas funcionalidades do sklearn para mostrar essa ideia, demonstrar essa ideia aqui, né, em código de subajuste e sobreajuste, certo? No sklearn a gente tem essa classe, a Polynomial Features, que é uma classe que permite justamente gerar features polinomiais. E aí você fala qual é o grau que você quer gerar. Então aqui eu estou definindo uma função que vai treinar esse modelo de um grau específico, né, usando features polinomiais de um grau específico, né, e vai plotar a curva desse modelo junto com aqueles exemplos lá, né, e com a curva real, certo? E aí a gente usa essa classe também da regressão linear, né, do sklearn também, que está pronto a implementação da regressão linear, tá? E se vocês observarem, uma coisa que não tem nessa regressão linear é o alfa, né? Você não precisa calibrar o alfa como a gente calibrou. Mas é que a implementação dessa regressão linear é um pouco diferente, ela não é por descida de gradiente, tá? Acho que, se não me engano, ela é um algoritmo de mínimos quadrados, tá? Que é um algoritmo que é muito bom, assim, é muito rápido, mas ele tem uma limitação que se seu dataset for muito grande, ele precisa de muita memória, né? E não funciona bem. Mas então, para exemplos pequenos, esse algoritmo funciona muito bem. Ele vai aprender uma regressão linear mesmo. E aí, o que eu quero dado um conjunto de treinamento, eu quero gerar features polinomiais e depois fazer o treinamento da regressão linear, tá? E aí o sklearn provê a gente com dessa classe pipeline que permite a gente encadear uma sequência de transformações em um conjunto de dados e depois rodar um algoritmo um modelo de aprendizado de máquina, um algoritmo de treinamento. E é o que a gente quer fazer, a gente quer rodar gerar os atributos polinomiais e depois rodar o algoritmo de treinamento. Então a gente pode criar um pipeline, ó, que é uma lista desse pré-processamento e do algoritmo de aprendizado, tá? O pipeline em geral é assim, é uma sequência de pré-processamentos, né? E no final um algoritmo de treinamento, tá? É que aqui a gente tem só um algoritmo de pré-processamento que é o gerador de features polinomiais. E aí esses caras, todo mundo tem esse método fit, né? Só que a gente vai usar o fit só do pipeline, porque ele já vai chamar o fit para os outros, tá? E ele vai fazer um fit no conjunto de treinamento X. Essas são as features de entrada, né? Que é a matriz de exemplos com as features de entrada. E esse é o vetor, né, da saída esperada. Aí esses índices que eu estou usando aqui, ó, na realidade eu peguei isso aqui de um exemplo, né, do sklearn. Isso aqui é só um truque para transformar esse x, que é um vetor, né? O x aqui não é uma matriz, ele é um vetorzinho, ó, eu gerei ele assim, ó.
Eu gerei ele como um vetor de pontos. Ele só tem uma dimensão. E o treinamento, qualquer algoritmo de treinamento no sklearn, espera uma matriz, porque cada linha vai ser da matriz é um exemplo, né, de treinamento e cada coluna é um atributo. Então, se você passar só o x aqui, vai dar um erro. Aí isso aqui é só um truque para transformar esse vetor em uma matriz com uma única coluna. Tá? Aí aqui, ó, eu estou gerando simplesmente 100 números entre 0 e 1. Equidistantes, tá? Então ele vai gerar, ó, 0, 0.01, 0.02, tá? De 0.01 em 0.01 até 1. Okay? Só para eu plotar os modelos, tá? Só para eu plotar, ó, a função real. Né? Então o que eu estou fazendo é rodando a função real para esses 100 pontos aqui equidistantes e plotando a linha conectando esses pontos. Aí ele plota essa linha da função real. Tá? Aí aqui também eu estou plotando ó, o modelo, ó, o pipeline, quando eu dou um fit, esse objeto pipeline, ele guarda os modelos que estavam aqui dentro, treinados, né, o fit é para treinar. Então ele treina e guarda os parâmetros lá dentro dos objetos, tá? E aí depois você pode usar o predict, passando também um conjunto de exemplos, e ele vai te retornar um vetor de y preditos para esse modelo. E aí o que eu estou fazendo aqui é plotando esse modelo, uma linha ó, que representa esse modelo. E aí a gente pode ver ó, que quando eu mando plotar o modelo de grau 1, né, o modelo de grau 1 é equivalente a você não gerar nenhum atributo adicional, você vai simplesmente usar o atributo original. Né? Então o modelo de grau 1 é uma reta. Ó, que claramente está subajustado aqui, né? Está tendo um underfitting, né? Porque esse fenômeno que a gente está tentando modelar não é linear, né? Ele não é uma reta. Ele tem umas curvas aqui, né? E aí aqui, ó, eu faço a mesma coisa agora para o grau 4. E aí a gente vê ó, que o grau 4 parece um modelo ideal, né? Um modelo que consegue ó, quase ficar idêntico à função real. Se a gente tivesse mais exemplos, provavelmente ele ia ficar bem em cima da função real. E se a gente aumenta o grau, agora eu uso o grau 15, né? É usar x ao quadrado, x ao cubo, x ao quarto, até x elevado a 15. É um modelo bem cheio de curva. E aí, claramente, esse é um modelo super ajustado, né? Porque ó, você vê, ele faz uma curvona aqui embaixo, ó, só para conseguir acertar esse ponto, esse, né? Só para passar em cima de todos. Olha, ele consegue passar em cima de quase todos os pontos. Né? Aqui, quando começa a ficar mais denso, ele não consegue ajustar certinho. Se a gente aumentasse esse grau aqui o suficiente, ele ia conseguir passar em cima de todos os pontos, porque eu só tenho 30 pontos, né? Então ele ia conseguir fazer um overfitting muito forte aqui, o que não é o que a gente quer, né? Porque esses exemplos aqui, eu tenho poucos exemplos, ó, mas o meu fenômeno não é tão complicado assim. O meu fenômeno não é tão louco quanto essas curvas aqui. O meu fenômeno é uma coisa mais simples. Só que tem ruído aqui, né? Como sempre. Em geral, os dados que você tem não são perfeitos. Então, se você tentar aprender perfeitamente o seu conjunto de treino, você vai acabar overfitando, vai acabar tendo um super ajuste. Certo? Então, esse notebook aqui, pessoal, de novo, é um notebook didático. É só para vocês visualizarem, né, e aí aprenderem também já a usar algumas funcionalidades do sklearn, né, e conseguir visualizar essa ideia de overfit e underfit, tá? Mas é um exemplo muito simples, né? Isso aqui na prática não é assim, a gente não consegue visualizar essas coisas porque você não tem um único atributo X, né? Certo? Manda umas perguntas aí, pessoal.
Bom, e aí, então eu passei para vocês também esse notebook da validação cruzada, né? E a ideia da validação cruzada é a ideia que eu estava mostrando antes, né? De você pegar uma parte dos seus exemplos e esconder do algoritmo de treinamento, não deixa ele ver. Treina numa parte e depois você usa essa outra parte para validar o seu modelo, para testar ele e ver qual é a generalização dele, né, para dados não vistos. Justamente para você conseguir medir essa questão da generalização. A forma mais simples de fazer isso é a técnica chamada holdout. Né? Eu apresentei na aula duas técnicas de todas, as duas são de validação cruzada. Tá? Uma é a holdout, outra é a K-fold, a validação cruzada K-fold, que muita gente chama de validação cruzada simplesmente. Tá? Vocês vão ver muitos autores, muitos artigos falando assim, faz cross-validation, faz validação cruzada como se fosse a K-fold. Tá? Mas na realidade o holdout também é validação cruzada. E a validação cruzada é justamente essa. Você pega o seu conjunto de exemplos que você tem disponível, anotado, né, com X e Y, e separa aleatoriamente entre uma parte de treino e uma parte de teste, ou de validação. Né? E aí você vai fazer isso, treinar os modelos aqui e fazer a validação na parte que você separou. Certo? Então, essa parte aqui, os algoritmos de treinamento não vão ter acesso. Certo? E aí você consegue testar a aleatorização. O Pedro está perguntando aqui se tem alguma função do sklearn que gera atributos não polinomiais. Imagino né, que você está querendo dizer atributos não lineares, né, mas sem ser polinomiais, né, tipo raiz quadrada e tal. É, eu, eu não conheço no sklearn nada desse tipo, tá, Pedro? É fácil você implementar isso usando o NumPy, o sklearn não é difícil, assim, você falar, quero gerar os atributos polinomiais, também usar raiz quadrada, usar log e tal. Não é difícil você fazer isso usando o NumPy, tá? Mas eu não conheço nada no sklearn que faça isso. Agora, tem um outro porém que a gente que está inclusive em um dos notebooks que a gente usa um modelo chamado SVC, que na realidade é um modelo o SVM para classificação. E aí o SVM ele tem uma técnica chamada de kernel que permite você trabalhar com modelos não lineares. O SVM naturalmente é um modelo linear, tá? Mas você pode usar esse truque do kernel trick, para gerar modelos que não são lineares. E aí, o que ele faz na prática é aprender um classificador ou um regressor num espaço dimensional maior do que aquele que você está originalmente, que é basicamente o que a gente faz quando a gente gera atributos polinomiais. Só que o SVM faz isso de uma forma bem inteligente, sabe? É uma coisa, esse kernel trick é um truque mesmo, você não precisa gerar esses atributos explicitamente. Sabe? Então, por exemplo, para você aprender um classificador com atributos polinomiais, se você usar o SVM com um kernel polinomial, ele é muito mais eficiente do que você gerar esses atributos na mão, sabe? Como a gente está fazendo no notebook. E aí existem outros algoritmos que não são lineares naturalmente. Por exemplo, as redes neurais são não lineares. O próprio modelo, naturalmente, ele é não linear. Ele gera combinações entre os atributos. Tá? E a mesma coisa acontece, por exemplo, com árvores de decisão, que são modelos totalmente não lineares. Né? São ideias bem diferentes. São coisas que a gente vai ver na disciplina.
E aí, na prática, né, assim, hoje em dia, é raro a gente usar esse polynomial features aí, sabe? É raro a gente fazer essa geração explícita de atributos. Eu gosto de usar isso por questões didáticas, assim, porque às vezes a gente usa, tá? Na prática, pode ser que você encontre alguma situação que vale a pena fazer isso. Mas hoje, o que é mais comum é a gente usar esses modelos que permitem aprender classificadores não lineares de uma forma mais direta e mais eficiente. Beleza? Então, essa é a ideia da validação cruzada, é você separar, né, os conjuntos de treino e conjunto de teste, né? Você testar essa generalização do modelo. Né? E aí uma coisa que acontece é que, em geral, a loss function que a gente usa, a função de perda, né, a função de erro do algoritmo de treinamento, nem sempre é o que você quer, é o que você está mais interessado. Né? Então, beleza, se você está usando regressão linear e você está interessado no erro quadrático médio, beleza, é a loss, já a loss da regressão linear, né, a função de erro da regressão linear já é a métrica que você está preocupado. Né? Mas, às vezes, você está mais interessado não no erro quadrático, mas no erro absoluto. Você não quer medir erro quadrático. Então, beleza, é só você continua treinando sua regressão linear, usando o erro quadrático, é assim que ela trabalha mesmo. Mas, na hora de você fazer a validação cruzada, você vai fazer o cálculo do erro no conjunto de validação usando o erro absoluto médio, não o erro quadrático. E né, vocês vão ver que tem técnicas em que a gente precisa olhar para o erro no treino também. Então a gente compara como que está o erro do treino em relação ao erro da validação. E aí no treino também você calcula o erro absoluto médio, por exemplo. Aí tem várias outras métricas tá, para regressão, tipo o erro relativo médio. E para classificação, existem outras métricas. Né? Existe essa métrica que é o erro logístico, né, da regressão logística, que é baseada em entropia cruzada, né, que é um erro importante porque ele está relacionado com aquelas teorias probabilísticas que embasam a regressão logística. Mas é um erro menos intuitivo, mais difícil para você interpretar. Então, para problemas de classificação binária, em geral, o que a gente usa é a acurácia. Né? O que a gente quer saber é, no conjunto de validação, por exemplo, depois que você treinou um modelo, você vai lá no conjunto de validação, você tem exemplos positivos e negativos, por exemplo, exemplo que é spam e exemplo que não é spam. O que você quer saber é quantos por cento dos exemplos de validação que o algoritmo erra ou acerta. Né? Então, se você está preocupado com um erro, né, você vai calcular quantos exemplos, dentre os exemplos de validação, o algoritmo errou. Né, e vai ver a porcentagem disso. Né? Então, se você tem 100 exemplos e ele errou 5, você teve um erro de 5%. Né? Ou você tem uma métrica que a gente chama de acurácia, que é muito comum. Que você não é o erro, é o acerto. Né? Então, a gente fala, se tem 5% de erro, ele tem 95% de acurácia. Certo? Esse é o erro mais comum na classificação binária. Tá? E aí, um dos notebooks que eu apresento é esse da curva de validação. Mas antes disso, vamos ver esse notebook da validação cruzada, em que eu uso aquele exemplo simplesinho de novo do cosseno, da função cosseno. Tá? E para regressão novamente. Então eu faço tudo de novo, gera aqueles 30 pontos. Eu estou gerando os mesmos 30 pontos, ó, porque eu estou selecionando a semente do gerador aleatório. Eu estou
fixando ela em 0, né? Estou inicializando com 0, então sempre ele vai gerar os mesmos pontos. Eu faço isso por causa desse buraco aqui, ó. É legal ter esse buraco aqui nos exemplos, porque isso facilita o overfitting, tá? Então, assim, didaticamente é legal ficar com esse buraco. Se vocês rodarem esse notebook com outra seed, vocês vão ter um resultado diferente e talvez menos didático. Assim. E aí eu mostro aqui nesse notebook como que a gente faz validação cruzada, fold-out, né, no sklearn, tá? E aí, assim, existem diferentes formas, tá, de fazer isso. Aqui eu estou mostrando uma, que é usando essa função trainTestSplit, ó, que você passa o conjunto de treinamento x, y, e aí você fala quantos por cento você quer usar para teste. Ou existe um parâmetro alternativo, ao invés de train size, você pode passar, desculpa, ao invés de test size, você pode passar o parâmetro train size. E aí você fala, ao invés do tamanho do teste, você fala qual é o tamanho do treino. E aí ele te retorna, ele quebra o conjunto X e o conjunto Y em dois subconjuntos, aleatoriamente. Então ele te retorna X-train, X-test, Y-train, Y-test. Certo? Esse tamanho aqui do teste você pode passar como um float, porque aí ele vai entender isso como uma porcentagem, né? Então 0,2 é 20% para teste. Ou você pode passar um inteiro. Se você passar um número inteiro aqui, ele vai considerar o número de exemplos absoluto mesmo. Então, se você passar 10 aqui, ele vai te retornar um teste com 10 exemplos. Dos 30 que você passou, né? O que você vai te retornar 10 exemplos. O mais comum é a gente usar porcentagem mesmo. Né? E aí aqui eu estou fazendo a mesma coisa, né? A regressão linear junto com polynomial features. Só que eu estou fazendo, ó, estou gerando estou treinando 3 modelos. Features polinomiais de grau 1, que é simplesmente não fazer nada, não gerar nenhum atributo adicional. E aí de grau 2 e de grau 9. Veja, né, que lá naquele outro notebook a gente usou o grau 15, né, para overfitar. Só que o grau 15 é tão overfitado que aqui ele fica muito desajustado, tá? E o erro fica gigante e aí não fica tão legal nesse momento. Porque agora o que eu gostaria de fazer, né, o que eu tentei fazer nesse notebook, é dar um exemplo assim mais real mesmo, que a gente não olha para a curva do modelo, a gente vai olhar para o erro de validação. Tá? Então, ó, aqui eu estou fazendo, né, eu estou gerando os splits de treino e teste, aí eu uso ó, o split de treino para fazer o fit, para fazer o treinamento do meu modelo, certo? E depois eu dou um predict no teste e gera um vetor de predições, né, de y preditos. Né? Então, para aqueles pontos de teste, eu vou predizer os valores para eles, e aí depois eu uso essa função, ó, mean squared error, que calcula o erro quadrático médio, dado o y de teste e o y de predição. Certo? Ele me retorna um score. E eu estou exibindo esse score para cada grau. Então aqui ó, tá os scores. Para grau 1, o score foi 41, para grau 4, o score foi 1, 0.01, e para grau 9 foi 1.32. Eu vou rodar aqui tudo só para... E aí o que eu pedi para vocês, né, aqui no notebook, é que vocês executassem essa célula aqui várias vezes. Ó. Eu já executei mais uma vez e agora mudou totalmente os erros. Se vocês executarem várias vezes, vocês vão ver que o erro do modelo de grau 4 não muda tanto. Muda, mas nem tanto. Agora, o de grau 1 e principalmente o de grau 9 muda muito. Né? Ele estava, a última vez que eu executei isso aqui, o erro do grau 9 tinha sido 1 ponto alguma coisa, tinha sido 100 vezes maior do que esse. Se eu executar de novo, agora ainda
ficou pequeno. Ó, já ficou maior, mas ainda menor do que esse. Vou executar até ficar grande. Ó, e agora já deu um erro grande. E isso acontece porque a gente só tem 30 exemplos, né? Então, quando a gente faz o split aqui, de 80% para um lado, 20% para o outro, você não sabe como que vai ficar o seu conjunto de treino e teste, tá? Até seria uma coisa interessante vocês plotarem os conjuntos de treino e teste, só para você ver que quando dá esse erro alto aqui, ó, provavelmente tem alguma característica ali na separação de treino e teste que prejudicou o modelo overfitado, assim, que deixou mais, né, que ele ficou ainda mais overfitado ainda, sabe? Então, isso eu pedi para vocês fazerem isso justamente para vocês entenderem as limitações do holdout, né? Porque a outra técnica que eu falei para vocês é a técnica de K-fold, né? Validação cruzada K-fold, que é bem diferente do holdout. O que a gente faz é pegar o seu conjunto de exemplos e dividir em K-folds, né? Em K-partes de tamanho igual ou aproximadamente igual. Certo? E aí, se vamos usar como exemplo aqui um 3 folds, né? Então, peguei meu conjunto de exemplos e dividi em 3 partes. E aí, para cada valor de K, né? Vou repetir K vezes um treino e avaliação. Tá? E aí, ó, na primeira iteração, eu vou pegar o primeiro fold como avaliação, como conjunto de validação. Então, eu vou treinar nesses dois de baixo, né, em todos os exemplos aqui, e testar aqui, e avaliar o modelo aqui. Aí depois eu vou treinar outro modelo, do zero. Tá? Vou jogar fora tudo que eu aprendi na iteração anterior e vou treinar agora um cara nesses exemplos do fold 1 e do fold 3 e avaliar nos exemplos do fold do meio. E por fim, eu vou usar o último fold para fazer a validação e vou treinar nos dois primeiros. Certo? E aí depois, o que você vai ter então no final num 3 folds, você vai ter 3 modelos, né? Você vai treinar 3 modelos diferentes e cada modelo vai ser avaliado em exemplos diferentes. Mas no final você vai ter vai ter 3 métricas de avaliação, né? Uma para esse fold, outra para esse fold, outra para esse fold. Certo? E com isso, e você vai ter, além das métricas de avaliação, você tem também as métricas do treino, né? Você tem o erro do treinamento, dos 3 treinamentos. Você fez 3 treinos e 3 testes, né? E aí você consegue calcular a média e desvio padrão, né, desses 3 valores, né, generalizando, desses K valores. E isso é bem melhor, bem mais robusto do que fazer holdout. Porque agora a gente tem uma média, né, você faz vários treinos e testes e com isso você tem essa média, esse desvio padrão, e esse desvio padrão ele te dá uma noção de quão confiável a média é. Né? Quanto menor o desvio padrão, mais confiável a sua média. Elas, né, não está variando muito. Se o desvio padrão é baixo, é porque a métrica, né, não está variando muito de um fold para o outro, de uma iteração para outra. Então é mais confiável isso. Se estiver variando muito, significa que seu modelo, né, dependendo, se você muda os dados, o seu modelo muda muito. Isso às vezes acontece porque você tem poucos dados ou porque você tem um modelo muito complexo, né, que está overfitando, ou as duas coisas juntas. E outra vantagem do K-fold é que você usa todos os exemplos que você tem disponíveis são usados em algum momento para teste, como teste. Certo? Isso
Isso é bem interessante. Tá? Então, faço essa comparação aqui. E aí, aqui no nosso notebook, eu, depois de fazer o rollout aqui, né, eu falo do Cafold. E eu faço o Cafold, e aí, de novo, assim como no rollout, no sklearn tem diferentes formas da gente rodar um Cafold, tá? Uma forma bem prática, quando a gente só quer calcular os scores do Cafold, é fazer essa validação, usar essa função cross-val score, em que você passa o modelo, passa todos os seus exemplos de treino, e aí você, nesse parâmetro CV, né, de cross-validation, você passa um número inteiro dizendo quantos folds você quer. Aqui eu estou fazendo um 15 folds. Aqui no notebook eu falo que o valor de K, no Kfold, em geral, varia entre 5 e 10. Tá? Os valores mais comuns são esses. Sendo que K igual a 10 é uma validação Kfold já bem robusta. Tá? Mas como aqui a gente tem somente 30 exemplos, que é muito pouco, eu estou fazendo 15 para tentar diminuir um pouco o desvio padrão desse modelo overfitado aqui. Senão ele dava um desvio padrão muito alto. Se eu usar um K menor aí do que 15. E aí o que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa que eu fiz ali em cima, com o holdout, agora eu estou fazendo com o K-fold, com 15 fold. Certo? Aqui eu estou passando falando, né, qual é a métrica, né, que eu quero usar, que é o erro quadrático médio, tá? Só que é o negativo dele, porque no sklearn, essas funções de score que você passa para as funções de validação, elas não podem ser erro, tem que ser medidas de acerto, né? Porque ele vai sempre tentar maximizar esse cara, tá? Nesse caso do cross-val score, ele não vai tentar maximizar nada, mas quando você vai fazer validação cruzada, fazer outros tipos de seleção de modelo, ele vai usar essa função de scoring aqui para selecionar o melhor modelo. E aí sempre ele sempre escolhe o modelo que tem a maior valor dessa função. Então por isso que a gente usa a negação, né, o negativo do erro quadrático médio. Tá? Que aí você usa o menos 1 vezes o erro, né, vira uma função uma métrica em que você quer maximizar, né? Mas aí ele me retorna esses scores e eu já troco o sinal deles, porque senão fica ruim para a gente ver, porque eu quero ver o erro quadrático médio mesmo. Então eu troco o sinal aqui logo depois que eu faço o cross-value score. Tá? E o que ele me retorna é, na realidade, uma métrica como são 15 folds, ele vai me retornar 15 scores, tá? Ele vai calcular, fazer o 15 fold, né, o cross-validation com 15 folds, vai executar as 15 iterações da validação cruzada e ele me retorna um vetor com score em cada fold de teste, tá? E aí aqui eu estou calculando a média e o desvio padrão de cada um dos modelos. E aí está aqui embaixo. Ó. E aí agora a gente tem uma medida mais confiável desses modelos, né? Porque ali em cima a gente fez, né? Dependendo da execução, esses números mudavam muito. Né? Então agora ó, a gente consegue ver ó, que o modelo de grau 4, na média, tem um erro aqui né, de 0,01
0.015 aqui, 0.6, né? Com um desvio padrão, ó, de 0.01, 0.015, o que, né, proporcionalmente é grande, né, mas comparado com os outros é bem menor. Então é meio que a gente pode assumir que, né, uma grande probabilidade, ó, a métrica, né, a qualidade do nosso regressor tá 2 vezes isso aqui para cima ou para baixo. Tá? O que é alto ainda, mas é porque a gente só tem 30 pontos. Tá? É um desvio padrão alto, mas só tem 30 pontos. Já se a gente olhar para o cara, ó, de grau 1, o desvio padrão é muito maior e o erro é maior também. E esse cara também um erro grande na média, com um desvio padrão ainda maior. Então, mostrando que esse cara aqui, ó, tem uma variância muito grande, porque ele está overfitando. Então, assim, dependendo do conjunto de pontos que você dá para ele, o modelo que ele aprende é muito diferente, porque ele se adapta muito aos pontos de treinamento. Certo? Então, esse notebook, a ideia é mostrar para vocês como que a validação cruzada CAFOLD é superior ao holdout. Agora, eu tento deixar claro lá na aula que o holdout não é inútil, né? Não é porque o CAFOLD é melhor que o holdout é inútil. O CAFOLD é mais robusto, só que ele tem uma desvantagem, né? Qual que é a principal desvantagem do CAFOLD? Alguém sabe? É o custo dele, né? O CAFOLD você tem que fazer treinos e testes. Né? Você tem que repetir K vezes o treinamento e o teste, treinamento e teste. E isso se você tiver um conjunto de treinamento muito grande. Ou um modelo, um algoritmo de treinamento que é muito pesado. Ou os dois. Aí a validação cruzada com a fold começa a ficar difícil, porque ela é pesada. E outra coisa é, quando você tem um conjunto de dados muito grande, você pode fazer um holdout muito robusto, porque se você tem muitos dados, e aí você cria um conjunto de validação, um holdout bem grande, esse cara vai ser bem robusto, em geral. Quanto mais exemplos de validação você tiver, mais robusta é a sua validação, mais certeza você vai ter naquela medida que vai ser calculada em cima daqueles exemplos. Certo? Isso assim, questões de estatística, né? Se você faz uma amostra grande, você tem uma confiabilidade maior no resultado. Então, o holdout é muito usado. É muito usado. Quando você tem conjuntos de dados grandes o suficiente. Tá? E a gente usa tanto porque o cross-validation fica caro quando você tem muitos dados, mas também porque não precisa muitas vezes você fazer uma validação cruzada, né? Quando você tem um conjunto muito grande, se você fizer o CAFOLD, acaba às vezes esse desvio padrão aqui sendo tão pequeno que não justifica você repetir, fazer vários treinos e testes, porque não varia, né? Quase não varia de um split para o outro, certo? Bom, aí é uma coisa que eu esqueci de colocar, eu queria ter colocado aqui nesse notebook de validação cruzada, esse último slide aqui, esse slide do teste, né? Porque o que acontece é que quando você, dependendo dos experimentos que você faz usando uma validação cruzada, seja holdout ou CAFOLD, às vezes você fica fazendo tantas vezes isso para ajustar um parâmetro do seu modelo, por exemplo, para ajustar o grau, o melhor grau de polinômios,
ou outros ajustes que a gente vai ver mais para frente. E aí, às vezes, você está variando tanto o seu modelo que você pode ter um overfitting da validação cruzada. Né? Que aí você calibrou tanto o seu modelo, né, algum hiperparâmetro do seu modelo, que você conseguiu um resultado bom, mas só naquela validação que você está fazendo ali para calibrar. E aí, no mundo real, quando você for para o mundo real, você não vai ter aquele desempenho, você vai ter um desempenho abaixo do que você mediu na validação cruzada. Né? Porque um dos pontos essenciais da validação cruzada é você ter um número que diz quão bom o seu modelo é. Né? E esse número pode ser importante para você vender esse produto para um cliente, pode ser importante, né, para você publicar um artigo, mostrar que seu modelo é superior a outros, né? Ou né, para usar em um problema que você tem em mãos ali para saber se o seu modelo é bom o suficiente, né? Então essa validação cruzada serve para você medir quão bom é o seu modelo. E se esse número não for bom, preciso o suficiente, você pode estar, né, medindo, tá com um número que não reflete a realidade. E isso pode acontecer se você ficar variando muitos hiperparâmetros do seu modelo, usando essa validação, imagina um holdout, né, que você pegou aqui 20% para validação, né? E aí você sempre fica usando esse cara, e aí em algum momento você pode overfitar nesse cara. Isso é mais difícil de acontecer, mas acontece, tá? E aí o que se costuma fazer na literatura, o que se aceita como uma abordagem mais robusta, é você fazer 2 níveis de validação cruzada. No início do seu experimento, no seu estudo, você pega todos os seus conjuntos, todos os seus exemplos e divide em treino e teste. Né? E a gente vai chamar de teste. Então, sei lá, você tira 20% dos seus exemplos para teste. Tá? E aí, com os restantes, com os outros 80%, aí você faz a validação cruzada ali. Aí pode ser holdout ou pode ser k-fold. Então, você usa esses caras aqui para calibrar seu modelo, calibrar os hiperparâmetros que o seu modelo tem, né? Por exemplo, o K, né? Do grau do polinômio. Né? E aí, depois que você tiver feito todos os experimentos, e aí, baseado na métrica da sua validação cruzada, você seleciona a configuração que dá o melhor resultado, aí você pega esse modelo, aí você pode treinar ele aqui em todo esse conjunto, por exemplo, deixa só o teste de fora, treina nos 80%, e roda a validação nesse conjunto de teste que é um conjunto sagrado, é um conjunto intocável, que você não nem olha para ele, porque é o que mais representa ali o seu mundo real. E aí o número que você conseguir nesse conjunto de teste é o número que você vai tipo, vender para o cliente. Você vai falar, ó, o meu classificador aqui de imagem, né, para dado um raio-x aqui do pulmão, ver se o paciente está com Covid ou não, por exemplo, é 80%. Né, porque você pegou 20% das suas imagens, separou lá, e aí você fez toda a modelagem, todos os seus experimentos em cima dos 80% ali, e aí você olhou as imagens, manualmente anotou essas imagens, treina o modelo, aí você vai lá e vê aonde em quais imagens que ele está errando, aí você mexe, muda, até você chegar num modelo bom. Aí você chegou num modelo bom, aí você pega esses 20% de imagens que você nem abriu, você nem olhou para elas, e roda o seu modelo ali e vê quanto que dá de desempenho. E aí esse é um número que você pode usar com mais confiança. Assim, que muito difícil que você, né, que exista um overfit, alguma coisa desse tipo. Certo? Então, né, de novo, você pode usar a validação holdout, né, aqui para ou um k-fold, tá? Ah, e aí o último notebook, pessoal, que eu passei para vocês
foi esse da curva de validação, né? Que é uma técnica para a gente calibrar um hiperparâmetro de um modelo. Quando você tem, por exemplo, né, naquele caso em que a gente queria calibrar qual é o melhor grau, né, dos atributos polinomiais. A gente fez na mão, né? A gente foi lá e rodou o de grau 1, o de grau 4, o de grau 15 e viu que o de grau 4 parecia melhor, né? Mas aquele é um caso em que a gente conseguia visualizar o, o modelo, né? Os exemplos, então ficava muito mais fácil, né? Da gente se convencer que aquilo ali realmente era bom. Agora, na prática, quando você tem muitos atributos, você não consegue visualizar, e aí você tem que usar as técnicas de validação cruzada para medir a qualidade desses modelos. E aí a curva de validação é uma forma de eu treinar vários modelos com diferentes valores para esse hiperparâmetro. Então, por exemplo, aqui, ó, imagina que esse lambda, né? Esse lambda aqui seja o grau dos atributos polinomiais que eu estou gerando. E aí o que eu vou fazer, ó, é variar esse grau em um determinado range, em um determinado intervalo que eu acho que é razoável. E aí para cada lambda eu vou calcular o erro do treino e o erro na validação cruzado, certo? E eu vou fazer isso para cada lambda. Então eu vou pegar para o grau 1, vou lá, deu um erro de treino alto e um erro de validação alto também. Porque grau 1 provavelmente é um modelo muito simples, né, para aquele problema. Aí eu pego grau 2, de novo. Abaixou os dois erros, tanto de treino quanto de validação, mas ainda continua um erro alto. Aí eu pego grau 3, abaixou mais. Abaixou de treino, abaixou de validação. Aí quando eu vou para o grau 4, acontece um fenômeno que eu estou procurando mesmo, que é o overfit. O erro no treino vai diminuir. Isso, em geral, se você está aumentando a complexidade do seu modelo, né, se seu modelo é mais complexo, ele tem um poder maior de representar fenômenos mais complexos e capturar as minúcias, né, as nuances desse fenômeno. Então, em geral, você vai aumentando a complexidade do modelo, o erro no treino só diminui. Mas aí que entra, né, a questão da validação cruzada. Né? Eu vou medir a generalização do modelo lá no meu conjunto de validação, e aí o erro vai ter aumentado, ó, com grau 4. E aí quando eu vou para grau 5, o erro no treino cai mais, e na validação sobe mais ainda. Então, com esse gráfico, a gente consegue, mesmo, né, esses modelos aqui podem ser super complexos, eu posso estar trabalhando num problema em que eu tenho 1000 atributos, não importa. Eu estou treinando e validando. E aí eu consigo ver claramente ó, que aqui eu estou numa região de underfitting, de subajuste. Ó. Eu ainda estou com um erro alto. Eu tenho um modelo aqui que é melhor do que esses dois. Um erro de validação. E desse lado de cá, eu passei a ter um overfitting. Né? Um erro baixo de treino, mas muito alto de validação. E aí a gente tem aqui o nosso modelo ideal, que é o modelo com menor erro de validação. Certo? Então, eu vou vender para o meu cliente, né? E eu vou pegar, depois que eu plotar isso aqui, imagina que a única coisa que eu quero calibrar no meu modelo é isso. Em geral, não é só isso, mas se for só o grau do polinômio, beleza, eu vou pegar esse grau 3 e agora eu vou rodar no meu teste esse modelo para ter um número mesmo, um erro. Aqui o erro de validação deu um pouco acima de 10%, sei lá. Sei lá o que é esse erro, né? Que nem tô. Não sei se é acurácia, isso aqui é um exemplo fictício. Mas sei lá, pode ser que é 11%, 12%. Aí eu vou, rodo no teste e me dá um erro de 13%. E aí eu posso já ir vender para o meu cliente e falar, ó, meu modelo tem um erro médio aí de 13%. Tá?
E aqui eu criei um notebook que eu faço essa, que aí o sklearn tem uma função também, esse notebook é baseado, né, num exemplo do sklearn, e ele tem uma função, que é a função validation curve, que ela gera aqueles pontos ali que a gente precisa para plotar a curva de validação. E aí eu estou usando esse dataset MNIST. Esse dataset é um dataset muito conhecido na literatura, tá? É um dataset de dígitos escritos à mão. Vou colocar aqui, ó, MNIST dataset. É um dataset desse tipo aqui, ó. Até eu uso isso como... Eu usei ele como exemplo, né? Ó, cada quadradinho aqui é um exemplo. Então, aqui são exemplos do dígito 0. Aqui exemplos do dígito 1, do dígito 2, 3, né? Então, todos os dígitos escritos por diferentes pessoas, com diferentes canetas. Ó. E o objetivo é você fazer um classificador que, dado um dígito, né, você reconheça qual é o dígito. Né? Então, é um problema de classificação com 10 classes. Cada imagem está associada a uma classe que pode ser 0, 1, né, 2, até 9. Então, o dígito 9. Certo? Esse dataset é um dataset igual aquele Boston, né? É só chamar um load digits aqui, ó, pedindo para retornar o x e o y. E ele me retorna um par da matriz de entrada e o dígito correspondente. Então, aqui eu estou exibindo ó, o shape, ó, são 1.797 imagens com 64 features. Essas 64 features é porque são imagens, né? Então, são os pixels. É uma imagem bem reduzida, tá? O MNIST original não é de 8 por 8 pixels, tá? Eu acho que a resolução é melhor. Mas aqui no... Não tenho certeza, tá? Mas eu acho que é. Mas aqui no sklearn, ele carrega pra gente essa versão simplificada, que é uma imagenzinha pequena de 8 por 8 pixels, né? Que dá 64 pixels, né? E aí, ó, eu estou exibindo os dois primeiros exemplos. Ó. São 64 números entre 0 e... Não sei se é entre 0 e 100. Eu não sei. São tons de cinza, sabe? 0 é preto, eu acho, e aí, com a medida que vai crescendo, vai ficando mais claro. Certo? Se a gente... Deixa eu ver se a gente consegue visualizar, mas não sei se vai dar muito certo. Talvez dê. Ó, e aqui eu exibi o Y, aqui é um exemplo e aqui é outro exemplo. E aqui é o Y desses dois exemplos. Ó. Esse primeiro dígito é um 0 e esse segundo dígito é um 1. Vou tentar exibir esse cara. Vamos pegar o X, o 0. Primeiro exemplo que é esse 0 aqui. Né? 0, vou dar um reshape. É um reshape. Por 8. Ó, dá para ver mais ou menos, tá? Não sei se vocês conseguem visualizar. Ó. O que é 0 é porque tá branco. Quer dizer, é o fundo, né? Sei lá, é branco ou preto, não sei. Mas é o fundo, ó. 0 é o fundo. E aí, ó, aqui tem o 0, tá desenhado o 0 aqui, tá vendo? Daria para desenhar isso aqui, tá? Mas realmente gerar uma imagenzinha aqui, provavelmente se... Vamos ver. Python, sklearn, draw, MNIST. Vamos ver se tem algum código aqui.
ver se funciona. Ah, tem que dar um reshape. 8x8. A resolução é bem ruim, né? Diminui, talvez fique até melhor de ler. Se eu tirasse essas... Watch. Estou fazendo isso aqui, pessoal, até para mostrar para vocês como que todas essas funções, todas essas coisas que eu uso aí nos nossos notebooks, está tudo muito bem documentado na web, tá? Tem um monte de coisa. Então, você quer fazer alguma coisa? Eu não sabia fazer isso aqui, ó. Eu sabia que era possível, mas eu não sabia, ó. Copiei o código, pá, tirei as axes, ó, ao zero aí. Aí se a gente botar, a gente pode até fazer o seguinte. X igual a X sempre. Desenhar outro aqui. É um... Ó, 9. Ele tá em ordem, tá? Tá vendo que o primeiro cara é o zero, né? No índice 0 é um 0. No índice 1 é um 1. No índice 2 é um 2. Né? Por diante. Se eu pegar no índice 10, vai ser 0 de novo. No índice 11 vai ser 1 de novo. Se eu pegar o 102, vai ser 2. Opa, não, 102 foi 5. Ele não... Achei que ele ia ser todo... Esse aqui nem sei o que é isso. Isso é um 9? Um 3. Talvez um exemplo difícil, né? Parece mais um 9, né? Dá para saber, é só imprimir o Y5, 9. Certo, então esse é o nosso dataset. Então veja ó, que está representado de uma forma, né? 64 features aí. Certo? E imagina você aprender um modelo linear para fazer essa classificação. Né? Não é, né? Você tem que olhar, tipo, ponderar cada pixel individualmente e decidir se é um 7 ou se é um 1. Né? Provavelmente um modelo linear não vai ser bom nisso aqui. E aí, ó, o que a gente vai fazer, a gente não vai usar uma regressão logística, tá? A gente vai usar um classificador. Eu até deveria ter tentado usar a regressão logística mesmo, ou algo que generaliza para problemas que não são binários. Né? Eu nem falei como que a regressão logística resolveria um problema de 10 classes, tá? Mas a gente vai ver isso depois. Mas eu deveria ter até tentado a regressão logística mesmo, talvez funcionasse bem. Mas aqui eu resolvi usar o SVC, que é o SVM para classificação, tá? Que aí ele é... Ele usa justamente atributos polinomiais, eu acho. Quer ver? Por padrão, ele deve usar os atributos polinomiais. Ou ele usa... Ah, não. Por padrão, ele usa o RBF, tá? Que é o kernel, ó, tá vendo? É aquele kernel que eu falei. O SVM, ele tem esse kernel trick e existe o kernel polinomial, que é um kernel que representa justamente a geração de features polinomiais. Só que ele faz de uma forma muito eficiente. Ele não gera isso explicitamente, sabe? Então você consegue
usar graus de polinômio bem altos, sem gastar tanta memória. Agora, o kernel RBF é um kernel também não linear, então ele vai gerar features não lineares, e quão não linear, só que é bem maluco, eu não vou entrar nos detalhes agora. Mas o que vocês têm que entender é que esse parâmetro gama aqui, ó, do SVC, controla quão complexo é esse kernel, tá? Então, quão complexos são os atributos gerados. Tá? E aí, o que a gente faz agora com essa função de validation curve, ó, é que a gente cria um classificador aqui, não preciso, posso configurar ele, alguns parâmetros dele aqui, se eu quiser, tá? E eu posso esses parâmetros que eu configurar aqui vão ficar fixos, tá? E aí esse parâmetro que eu vou usar aqui, eu vou variar ele. E eu vou variar ele nesse range aqui, ó. E esse range, ó, o que eu estou fazendo é usando uma funçãozinha do NumPy que gera para mim esses números aqui, ó, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 1. Tá? Esse log space, eu passo os expoentes, ó, de menos 6 até menos 1, e falo quantos números eu quero criar entre 10 elevado a menos 6 e 10 elevado a menos 1. Tá? Então, ele vai criar esses 6 números aqui para mim. Tá? Esse cara vai ser uma lista com esses 6 números. Tá bom? E aí eu chamo a validation curve, ó, que eu passo simplesmente o classificador, que eu quero fazer, gerar a curva de validação, o conjunto de treino, na realidade aqui o conjunto de todos os exemplos que eu tenho, e aí eu falo qual é o parâmetro que eu quero variar e qual é a lista de valores que eu quero testar para aquele parâmetro. Aí eu falo aqui o scoring, que eu quero usar a acurácia nesse caso, porque é um problema de classificação, né, de 10 classes, então ele vai me dar, né, quantos por cento que o classificador acertou. E falo qual a validação cruzada que eu quero usar. Então, esses exemplos aqui, ó, eles são todos os exemplos que eu tenho em mãos. Tá? E aí aqui eu falo que eu quero fazer uma validação cruzada 5-fold. Tem como eu configurar essa validação cruzada para ser holdout, tá? Esse CV aqui é bem potente, assim, tem diferentes formas de eu expressar ele. Mas uma forma é eu passar um número inteiro. Se eu passar um número inteiro, ele simplesmente faz o K-fold. E aí eu vou fazer um 5-fold. O Pedro não tinha visto. O Pedro não, o Felício, desculpa. O Felício tinha falado aqui, né, que originalmente o MNIST não é 8x8, é 28x28. 8x8 é bem. É uma resolução bem ruim, né? Mas já funciona para a gente testar, né? Então, originalmente é uma resolução melhor, tá? Ok. Então, esse validation curve vai fazer isso para mim. E aí ele retorna para mim, ó, duas matrizes. Eu deveria ter exibido essas matrizes, mas não estou exibindo. Essas matrizes é o seguinte, ó, ela retorna cada linha. Cadê? Então, eu não lembro, mas cada linha é um split do cross-validation, ou cada coluna é o split. E cada linha é um valor do parâmetro. Só eu imprimir aqui que a gente já descobre. É 6x5 ou 5x6, né? Que ele vai retornar uma matriz para cada valor do parâmetro que eu passei e para cada split da validação cruzada. Então é 6x5. Ó. Então as linhas são os valores do gama.
né? Então, a primeira linha vai ser 10 elevado a menos 6. A segunda linha vai ser 10 elevado a menos 5, né? Até 10 elevado a menos 1. Tá? E as colunas vão ser o split. Né? Então, ele vai retornar para a gente o score de treino e de validação. Aqui eu estou chamando de teste, mas na realidade é validação. Tá? Para cada split da validação k-fold, 5-fold, e para cada valor do parâmetro. E é isso que a gente precisa para plotar o gráfico, né? Na realidade, o gráfico a gente vai plotar com a média dos splits, né? A gente vai calcular a média para os 5 splits da validação do k-fold, tá? Aí aqui, ó, embaixo, eu faço um processamento desses train scores usando o Pandas, né? Que é uma biblioteca que permite manipular dados matriciais de uma forma mais prática. Mas eu tô só manipulando isso aqui para conseguir plotar bonitinho, tá? Mas o que só tô linearizando essa matriz. Tá? Se você mandar exibir esses, no final, pegar esses cores aqui, vai virar um panda só. Aí vai ser uma matriz com algumas colunas indicando esses atributos que a gente quer plotar, tá? E aí, aqui eu tô plotando o score pelo parâmetro. Quer dizer, o parâmetro no eixo X é o valor do gama e no eixo Y é o score médio para aquele valor. Tá? E esse rio aqui é para separar treino e teste. Então ele está plotando a curva do treino e a curva do teste. Certo? E aí vocês observarem, ó, comparar com a curva, observe que essa curva aqui está de cabeça para baixo, né? Tá assim, né? E aqui a curva tá assim, né? Por quê? Porque que a barriga da curva aqui está para baixo e aqui no meu exemplo está para cima. É que isso aqui, esse score que eu estou usando é acurado. Então, quanto maior, melhor. Ó. 1 é 100% de acerto. E aqui eu estou botando erro, né? Então, quanto menor, melhor. Então, são métricas diferentes, né? Aqui eu estou plotando, poderia estar plotando, por exemplo, o erro... o erro... 01, né? Ou o erro de classificação. Né? Mas é a mesma coisa. Ó. Se eu quiser plotar o erro, é só calcular aqui. Ó. Fazer o scores. Eu tenho o score, né? Aí eu vou calcular o erro. O erro vai ser igual a 1 menos o score. E aí aqui eu vou plotar o erro. Na mesa, agora ele vai virar de cabeça para baixo. Aí, tá vendo? Aqui é o erro. Ó. O erro agora é próximo de 0. O bid aqui para ver se... Grid. Grid. Ah, tá, não. Tem que executar de novo isso aqui. Tem que executar aqui de novo. O notebook tem essas coisas. Às vezes você não pode executar a mesma célula 2 vezes em seguida porque dá problema. Porque aqui, ó, eu estou mudando o train scores. Né? Eu transformei o train scores em um data frame. E antes ele era uma matriz. E aí, se eu rodar de novo, vai dar problema. Aí deu certo. Ó, você vê que o erro no treino, ó,
vai para zero. Ó. Ele fica praticamente zerado. À medida que eu vou aumentando o gama, ó, que eu vou deixando o modelo mais complexo, ele vai ficando muito... Esse kernel RBF, ele é bem poderoso. Então eu consigo aprender uns classificadores bem malucos. Então ele consegue gabaritar o treino. Só que, obviamente, ele vai gabarito o treino, mas aí na validação cruzada ele fica totalmente... Fica muito ruim. Que é isso aqui? Overfitting, né? Estou diminuindo o erro no treino, mas na validação ele está perdendo generalização. E aí eu consigo ver claramente aqui que tem um valor ótimo aqui para o meu parâmetro gama, ó, que é de 10 elevado a menos 3, que é 0,001, né? 1 dividido por 1000, né? Acho que é isso, né? É. 0,001. Certo? Então, nesse caso, o SVC, ó, um kernel RBF com gama igual a 10 elevado a menos 3 é o modelo ideal. Certo? Menos do que isso, é um modelo muito simples. Ó. Veja que o modelo, esse aqui, 10 elevado a menos 6, talvez não seja um modelo linear, mas talvez seja bem próximo do modelo linear. Aqui esse kernel RBF é meio maluco, é difícil interpretar isso, mas provavelmente com um gama bem tão pequeno assim, ó, esse modelo aqui é próximo do modelo linear, que é tipo aprender a classificar a imagem olhando individualmente para cada pixel, né? Dando peso para cada pixel e decidir qual é a imagem. Isso é muito difícil, né? Para você decidir olhar para uma imagem dessa e dizer que isso aqui é um 7 ou não um, você tem que levar em consideração relações entre pixels, né? Algum tipo de relação entre os pixels. Senão não vai... Isso que é quando você permite um atributo interagir com o outro. No caso aqui, os atributos são os pixels. Então, se você multiplica o valor de 2 pixels e gera um atributo adicional, você está gerando um atributo que é uma combinação dos dois. Né? E aí você consegue testar coisas do tipo, né? Se esses 2 pixels são altos, então o modelo vai fazer alguma coisa, né? Se eles forem os 2 baixos, o modelo vai fazer outra coisa. Tá? Ajusta o modelo de acordo com a interação entre 2 atributos. E o kernel RBF, na realidade, ele faz muito mais que isso, tá? Ele gera umas interações entre os atributos bem malucas. Certo? Bom, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Quero saber das dúvidas agora. Pode falar, pessoal. Nada? Entenderam nada? Bom, tá bom então. No meu planejamento aqui, né, na próxima semana, seria essa parte de regularização, depuração de modelos, mas talvez eu faça um ajuste aqui. Logo, logo eu coloco para vocês o material da semana que vem, tá? E eu tenho que preparar também, né? Eu adiei a prova, né? Bom, vou deixar gravando, porque quem puder ver depois pode escutar isso também. Eu tenho que... Eu adiei a prova, mas não marquei data, né? E em algum momento eu vou ter que definir essa prova. E a minha ideia é fazer não uma prova mesmo ali durante a aula, sabe? Porque, né, tá todo mundo remoto,
não sei, né, fazer uma prova online ali talvez não me pareça a melhor opção. O que eu estou pensando fazer é tipo, fazer um mini trabalho, sabe? Passar uma tarefa um pouco mais longa, né, do que uma prova, uma coisa que vocês vão precisar uma semana toda aí para fazer, ou 2 semanas talvez. Mas é uma tarefinha um pouco mais envolvente, que seja prática, né? E que valha como a nota da prova, tá? Mas eu ainda tenho que pensar melhor como que eu vou fazer isso, como que vai ser essa tarefa. Tá ok? Beleza, então, pessoal. Obrigado aí e até mais. Fiquem de olho aí no e-mail. Qualquer coisa podem me procurar, tá?